é um submisso, um pau-mandado do Supremo Tribunal Federal, do Alexandre de Moraes. Sim, ele é deputado, né, deputado? Ele é deputado graças a uma liminar do STF. Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Acaba de chegar uma nova informação, uma nova notícia lá dos Estados Unidos, que parou tudo, todo mundo parou tudo para ver isso aqui. Queria pedir uma grande ajuda de vocês, que era segue no nosso canal, ativa o sininho para não perder a notificação, deixa o like que ajuda nós demais o nosso conteúdo, para chegar para mais pessoas. Deixa seu comentário o que tá achando do conteúdo, de que cidade você é, porque todos os comentários eu comento e deixo o likezinho também. Vamos aqui deixar os créditos para a Revista Oeste da plataforma YouTube. Então, sem mais enrolação, vamos para o conteúdo, vamos para o vídeo que está pegando fogo, está bombastico. Você precisa ver isso. Então vamos para a notícia. Agora parece que saiu a confirmação então de Paulinho da Força. Não é exatamente o relator que queríamos que fosse escolhido. O que a gente pode esperar a partir de agora, deputada? Podemos ter um otimismo de que nível, mais ou menos? Obrigado pela participação. Boa tarde, Lacombe. Boa tarde, Alan. Boa tarde. O Max está aí também? Tá, né? Max também. O Max e também o Paulo Aceu. Não sabia que ele ia estar aí. Surpresa. Estamos todos aqui. Pois é, eu até vi a entrevista do Paulinho, me mandaram, na verdade, na Globo News. E aí ele fala, né, que nem muito à direita, nem muito à esquerda, aquela história de essa polarização, de vamos acabar com a polarização, equiparando, né, extremistas que defendem assassinato, como fizeram com Charlie Kirk, à direita, né? Então, aquele papo... E aí ele fala algo que é muito preocupante, que a jornalista pergunta, você tem boa relação no Supremo? Tenho ótima relação com todos os ministros, e a gente não pode criar um ambiente, querer acabar com um conflito, criando outro conflito com o Supremo Tribunal Federal. Então, essa entrevista do Paulinho da Força me preocupa muito. Ele fala também que vai ouvir os governadores, e aí a jornalista pergunta mais especificamente sobre o governador Tarcísio. Ele diz que ele também, mas que vai ouvir outro. Então, o que fica claro? Que todas as forças políticas, e isso inclui o STF, que hoje é a maior força política, infelizmente, eles têm feito política, e vão estar envolvidas nessa questão da anistia. E aí, após essa entrevista, eu fico com esperança? É difícil. Mas é claro que a gente venceu ontem uma batalha e precisamos continuar em cada batalha, né? Tem outras coisas também. A gente percebeu essa semana uma certa mudança de tom do Hugo Mota com o Lindbergh Farias. Não sei se vocês viram, eu estou com um vídeo aqui, posso até botar aqui. Sim, pode, porque foi uma patada bonita, bem dada. A gente está com vídeo Quer aqui. ver, ó? Merecida, né? Vou botar o áudio aqui, ó. Cabe aqui, depois de recorrer à CCJ, recorrer ao Supremo Tribunal Federal em cima desse artigo. Acolhemos a questão de ordem de Vossa Excelência e é um direito de Vossa Excelência ao Supremo, como Vossa Excelência faz quase que diariamente. Presidente. Requerimento de retirada de pauta. Quase que diariamente, e não está mentindo, deputada. Não, e eu apelidei o Lindbergh de estagiário do STF que está como deputado e recebe como deputado, mas ele é um estagiário do STF. Tudo ele vai lá, não tem aquela criança que tudo vai lá contar para a mãe o que aconteceu, que tudo vai lá chorar. É o lindinho com o Supremo Tribunal Federal, com o Alexandre de Moraes. Não vamos esquecer que, se hoje o Bolsonaro está em prisão domiciliar com polícia dentro da casa dele, dentro do banheiro dele, quase, é por causa que o Lindbergh fez um ofício ao chefe da Polícia Federal que disse, não, esse senhor de 70 anos é um homem muito perigoso, porte atlético muito perigoso, pode pular o muro, pode fugir, e colocou gente lá para vigiar, tipo um Big Brother. Inclusive eu até falei, pô, se querem fazer um Big Brother da casa do Bolsonaro, que passe pra gente também, porque eu tô com saudade do Bolsonaro, né? Ele tá lá isolado, enfim, mas esse é o nível de perseguição da união de Supremo Tribunal Federal, de alguns de ministros, com deputados que não servem à vontade popular.
não respeitam o voto popular. Hoje o Lindbergh Farias... Exatamente. Então ele... É triste isso. É triste. E aí, vamos também recuperar uma coisa aqui, porque quando o Alexandre de Moraes estava para ser nomeado pelo Temer ministro do Supremo, o Lindinho foi contra e falou coisas que eu não posso falar, mas vou botar aqui na boca do Lindinho. Lá no Senado nós vamos fazer o bom combate, ele vai ser sabatinado, mas eu acho que é mais do que isso. Com tantos juristas conceituados no país, uma indicação como essa. Você sabe que esse Alexandre de Moraes tem uma folha. Ele foi secretário de Segurança de São Paulo, o seu maior feito foi transformar o PCC numa organização criminosa nacional com força em tudo que é estado do país. Ele não tem os predicados para ser indicado para a vaga do Supremo Tribunal Federal. Parece mais um arranjo para o governo Temer tentar se livrar dessas investigações. Então eu espero, sinceramente, que surjam manifestos, que surjam mobilizações da sociedade civil, porque a nossa luta vai ser impedir que esse Alexandre de Moraes seja efetivado como ministro do STF. E o flagrante é eterno, né? Flagrante é eterno. A Gleisi Hoffmann também falou isso. E ele está em algum inquérito do Supremo Tribunal Federal. O Alexandre de Moraes se ofende com as coisas que a direita fala, mas não se ofende com as coisas que nem foi falado, o flagrante é eterno, que Lindbergh Farias falou. O que fez Lindbergh Farias mudar dessa postura para a postura de vou falar com o Alexandre de Moraes, vou contar tudo para o Alexandre de Moraes, submisso ao Alexandre de Moraes? Então, é muito estranha toda essa situação, para não dizer mais coisas, porque vocês sabem que a gente hoje não tem imunidade parlamentar garantida. Sim. Somente o Lindbergh Farias. Sim. Agora, deputada, boa tarde. O pessoal ficou muito animado, eu também fiquei, com a urgência ter saído, ainda mais com uma votação tão expressiva como foi ontem à noite, né? Parabéns a todos os deputados, a você, a todos os deputados que lutaram para conseguir esse resultado, né? A gente sabe a vida de tantas pessoas inocentes depende desse PL, depende desse PL que injustiças terríveis que estão sendo cometidas contra pessoas simples, pessoas comuns, pessoas inocentes, né, para que elas possam não ficar nem mais um dia na cadeia. Como é que você está vendo de agora para frente, né? Quais são os próximos passos? Será que com o Paulinho da Força a gente pode realmente ter uma anistia que não era que a gente gostaria, ou ainda dá para lutar pela anistia que a gente quer? Eu acho que ainda dá para lutar pela anistia que a gente quer, não podemos perder as esperanças. Agora é focar em articular, em trabalhar, em conversar. Ontem foram, como você falou, 311 votos. A bancada de Santa Catarina gabaritou. Óbvio que nós temos 2 deputados petistas em Santa Catarina, né? Tem gente que fala, Santa Catarina, não tem PT, não tem isso. No governo Bolsonaro, nós tínhamos 1 deputado petista. Hoje nós temos 2. Tem um estado que não tem deputado petista, é o Mato Grosso. Santa Catarina tem 2. Então, dos 16 deputados federais, apenas os 2 do PT, obviamente, não votaram pelo requerimento de urgência. E isso foi um trabalho também de conversa, também não só de conversa entre os parlamentares, mas de cobrança da sociedade civil organizada aqui na base. Perceba, tem 3 deputados do MDB em Santa Catarina. O MDB, o Isnaldo Bulhões, o líder, ele foi à tribuna orientar não. E os 3 deputados do MDB de Santa Catarina votaram pelo requerimento de urgência. Teve mais deputados também, acho que foram 17 do MDB que não acompanharam a liderança do MDB. E dentro do MDB isso não é tão fácil, né? Porque existe, assim, uma unidade partidária muito forte ali dentro do MDB. Então, nós vamos trabalhar. Precisa ser articulação política, pressão da sociedade civil organizada e manter a nossa versão dos fatos, trazendo a humanização das pessoas que foram condenadas a 17 anos de cadeia, 14 anos
contando a história dessas pessoas, né? Isso deveria virar um filme. E você perceba que ninguém da grande mídia entrevistou familiares dessas pessoas, pediu permissão para entrevistar essas pessoas na cadeia. Faz um mês eu estive aqui em Criciúma, no presídio. Tem 2 presas do dia 8 de janeiro aqui. A Camila, que está separada dos seus 2 filhos. Ela é uma empreendedora, ela é de Tubarão. Tem uma loja de porcelanato, que quem cuida hoje é a sócia. Os filhos estão com o pai. Essa Camila já era para ela estar solta, nunca era para ter sido presa. Não tem individualização da conduta no processo dela. Mas era para ela já estar solta, segundo a lei de execução penal. Só que o Alexandre de Moraes, ele centralizou a lei de execução penal lá em Brasília, lá no STF. E a juíza daqui não consegue aplicar a remissão da pena a que ela teria direito. Então, quando você conta as histórias humanizam. E é melhor do que número. Tantos presos, tantos de Santa Catarina, tantos não sei de onde. Então, nós temos que continuar contando essas histórias, porque é uma injustiça, é uma anulação da Constituição e de todo o ordenamento jurídico. Mostrar isso para os deputados, quando você fala isso para os outros deputados de outros partidos ou para as pessoas, elas não concordam. Se você acabar com a narrativa da esquerda de que são golpistas, que são pessoas perigosas, nenhuma pessoa, às vezes, que apoia o Lula porque acredita nas lorotas dele, vai concordar que essas pessoas mereçam 17 anos de cadeia. Deputada, 311 votos a favor da anistia mostra claramente, e lembrando a circunstância que nós nos encontramos, né? Ou seja, STF como consultor inconstitucional dos deputados, ou seja, determinando ali, olha, eu quero que vocês votem dessa maneira. 311 votos, confesso que foi expressivo, eu não esperava uma maioria nessa magnitude, eu achava que poderia ser algo até menor do que isso, ou seja, fui surpreendido, né? E o fato desse áudio que a senhora colocou agora, que nós assistimos ao vídeo aqui, antes de entrar ao vivo nós comentávamos sobre esse vídeo do Mota, mostra que até o Hugo Mota já está um pouco por aqui com essa história do Lindenberg para ir direto para o STF para resolver problemas legislativos. Mesmo com a relatoria na mão do Paulinho da Força, que já mostrou para que veio, eu acho que há uma injeção de ânimo, né, nesse cenário todo, né? Como é que a senhora enxerga isso? Com certeza, cada vitória que a gente tem no parlamento é muito revigorante, vamos dizer assim, porque a gente não tem nada além do convencimento com os outros deputados. Então, a gente não tem cargo, a gente não tem o poder do governo, então é só o poder do convencimento da articulação política junto com a pressão popular. Porque não se engane também que os deputados de Santa Catarina, todos, votaram porque a deputada X pediu ou o deputado X pediu. Não, porque eles estão sendo cobrados aqui na base. E isso vai de cada um de vocês que nos assistem aqui no Timeline, que assistem o Alan, né, que formam o censo para cobrar esse deputado. Ele atende a isso, mesmo contrariado, ele atende a isso. Tanto é que no discurso ontem do Isnaldo, do líder do MDB, ele falou, é óbvio que teve uma tentativa de golpe, disse o Isnaldo, mas eu também entendo que alguns do MDB vão atender às suas especificidades regionais, ou seja, ele sabe que em alguns lugares do país, o povo unido cobra seus deputados, como é o caso aqui de Santa Catarina. Infelizmente, em alguns rincões do Brasil, ainda o povo não exerce tanto essa cobrança em cima de políticos, e é isso que nós precisamos mudar. Mas nós ficamos muito animados ontem com essa vitória, porque demonstra que aquela narrativa do PT, que falava que não era um assunto de Brasil, que não era um assunto importante para a sociedade, é mentira. A prova está ali. 311 votos não é um assunto de bolsonaristas, não é um assunto da direita, é um assunto de justiça e da democracia que eles tanto gostam de falar.
os deputados, a maioria da Câmara dos Deputados, mostrou a indignação e um desconforto com a situação dessas penas excessivas, dessa falta de constitucionalidade nas decisões do Supremo Tribunal Federal em relação aos presos do dia 8 de janeiro e a todos os perseguidos, os exilados, porque a princípio eu estou tratando aqui da anistia ampla, geral e restrita, em que pese alguns ainda fechem os olhos para o fato de que a gente tem jornalistas, né, como é o caso do Alan dos Santos, fora do Brasil, que não podem pisar no Brasil, porque seriam presos imediatamente. E isso me remete àquela fala do Lula, que ele prometeu que ia voltar e ia se vingar. Vocês lembram desse vídeo? Tem um vídeo que ele falou, eu vou voltar e eu vou pegar cada um de vocês. E ele está fazendo exatamente isso. Também tem aquele livro, deu no New York Times, não sei se vocês lembram desse livro, que é a história de um repórter americano em solo brasileiro que teve que sair do Brasil porque Lula quis expulsou ele do Brasil porque ele escreveu lá que o Lula era cachaceiro. Então esse é o modus operandi dessas pessoas. Quem não entendeu ainda o que está acontecendo, a maneira que os Estados Unidos está olhando para o Brasil, precisa se atualizar um pouco e se atentar ao cenário não só brasileiro, mas geopolítico, econômico, social do mundo, porque é o cenário que nós estamos inseridos hoje. E Trump falou que ia resgatar a liberdade de expressão, não somente nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Paulo Alceu, você fecha a entrevista aí com a deputada. Vamos aqui para mais uma nova notícia aqui para vocês. Eduardo Bolsonaro elogia Tarcísio depois de falar contra Morales e defesa da anistia. Deputado evita polêmica, vê discurso como sinal positivo e alega que definição sobre 2026 será de Jair Bolsonaro. O deputado federal Eduardo Bolsonaro elogiou nesta segunda-feira o discurso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante o ato do 7 de setembro na Avenida Paulista. Em entrevista ao Poder 360, o parlamentar afirmou que o governo foi muito feliz. Endureceu o tom contra o ministro Alexandre Moraes do Supremo Tribunal Federal, do STF, e cobrar o Congresso a votação de sua anistia para os condenados pelos atos de 8 de janeiro. Do Tarcísio eu tenho um elogio a fazer. Eu tenho que ele, na manifestação, foi muito feliz no seu discurso. Espero que essa fala seja permanente, seguida das suas condutas por anistia. E acho que nesse momento isso é principal, afirmou Eduardo. Evita contra as polêmicas sobre uma possível candidatura do governo a presidente. Fala do deputado é um recuo em relação ao governo paulista. Em agosto, Jair Bolsonaro chegou no repreender publicamente o fio das críticas que venha fazer a Tarcísio, e quem enquadrava imaturo nesse aspecto. Segundo o ex-presidente, a escolha sobre o sucesso natural do grupo político será feita no momento adequado, caso sua inegibilidade seja mantida. Questionada sobre eventual apoio ao Tarcísio em 2026, Eduardo afirmou que o assunto da eleição não é para agora e que o próprio Jair Bolsonaro decidiu sobre o futuro da direita do Brasil. O parlamentar externou, enquanto que ele e o governador consideravam Bolsonaro o nome natural do grupo político. Muito obrigado por ter chegado aqui até o final. Já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho, já deixa o like que ajuda nós demais aqui para subir o nosso conteúdo. Já deixa seu comentário aqui, já comenta de que cidade você é, o que achou do vídeo, que eu vou dar um like no comentário de vocês e vou comentar também. Muito obrigado, até o próximo vídeo.